Olá para você, muito boa noite. Está começando o conteúdo extra desta sexta-feira. Eu tenho o prazer em receber Jurandir Andrade. A gente vai falar sobre artes marciais. Ele é conhecido como Jura. Jura, muito obrigado por ter aceito o convite aqui do conteúdo extra. Como é que começou a sua aptidão pela modalidade, as artes marciais, karatê? Conta um pouco para a gente que está nos acompanhando. E eu que agradeço a oportunidade. Olha, eu comecei karatê muito novo, né? Na realidade, eu já queria iniciar o karatê com os meus 4, 5 anos de idade. Mas eu entrei mesmo, eu iniciei no karatê com os meus 10 anos de idade, num clube da prefeitura aqui em São Paulo, no Ibirapuera. E dali eu tinha como ideal ser campeão mundial, né? E acredito que essa vontade, todo esse foco e esse esforço, né? E me levou à seleção brasileira e me levou a... Tive a oportunidade aí de representar o Brasil durante muitos anos na seleção brasileira, ganhando títulos em nível pan-americano, sul-americano, em abertos pelo mundo. Em dois mundiais eu não conquistei medalha, mas disputei medalha, me classifiquei em quarto lugar. Então, assim, foi uma grande escola, tá? Além de... E na realidade até hoje, né? Porque o karatê a gente está sempre aprendendo. E qual o benefício na sua avaliação, ô Jura, que o karatê trouxe para você, ainda traz, e nesses ensinamentos do dia a dia? Olha, os benefícios são imensuráveis, né? Primeiro que você aprende e você se transforma, porque o karatê te dá a oportunidade de você vencer os desafios naquele local de treinamento. E isso você leva para a vida, né? O local de treinamento é chamado de dojo, que é o lugar do caminho, né? É um pequeno mundo onde você precisa ter, aprende, né? A ter respeito, a ter uma boa conduta, a respeitar os amigos, a adquirir autocontrole. E tudo isso, na realidade, é o que a gente precisa para o bem viver, né? Ter a boa conduta, o respeito pelo outro. Na realidade, é a boa conduta e os pilares do karatê que a gente reforça todos os dias, né? Que são os lemas do karatê, né? Que faz parte dessa conduta, que é desenvolver a autoconfiança, respeito ao próximo, desenvolver o autocontrole. Então, na realidade, são virtudes que a gente está sempre lembrando no dojo, e na realidade tudo isso faz parte da boa harmonia do treinamento do karatê. E tá precisando muito a sociedade, né, ô Jura, nessa questão de você ter essa proximidade com o outro, né? Ah, com certeza, você respeitar o outro e se colocar no lugar do outro, né, perante as dificuldades, de certa forma você compreender melhor as pessoas, né? E fazer um mundo melhor, né? E quem está querendo começar no karatê ou alguma arte marcial, qual que é a dica que o Jura passa assim? Tem uma maneira, tem uma avaliação? Olha, a gente tem várias artes, né? A gente tem judô, jiu-jitsu, capoeira, boxe, karatê, muay thai, tem diversas. Eu acredito que todas as lutas são ótimas. São ótimas ferramentas para o desenvolvimento técnico, físico e emocional. A dica é: vai na academia, procura saber quem é o professor, frequenta algumas aulas, assiste algumas aulas, e acho que essa é a melhor maneira de você conseguir um bom lugar para treinar. E na sua avaliação, qual que é o pilar do karatê? É só a questão do respeito e as regras ou tem algo além? Olha, os principais, né, como eu falei antes, são esses conceitos, né, de boa conduta, que você treinando num bom dojo, independente do tipo de luta, você tem que aprender o você melhora, né? Você desenvolve um pouco mais o autocontrole, o foco, o respeito,
né? E todas as dificuldades que você tem no dojo, elas são uma forma de você se superar. E isso te melhora como ser humano, né? Em todos os aspectos, né? Você é obrigado a ter equipamentos específicos para praticar do karatê, ou Jura? Olha, para o karatê especificamente falando, geralmente, por exemplo, lá no nosso dojo, você precisa ter um kimono, né? Que é o karatê gi, que é a roupa do karateca, né? Mais conhecida como kimono, né? E além disso, aos poucos, né? Você vai precisar adquirir um protetor de boca e provavelmente uma luva, que são os protetores. Na verdade, isso é para manter a sua integridade física. Não é que um vai ficar socando, vai socar a boca do outro, nada disso. Mas é para ficar mais seguro, né? Como um jogo de basquete tem um contato, como um jogo de futebol tem um contato. No karatê também tem um contato controlado. E para evitar, para a gente ter um pouco mais de segurança na prática, a gente procura utilizar esses protetores, tá? Mas no primeiro momento é o kimono. E atualmente, o que que o Jura faz? Ele continua ainda a prática do karatê? Continuo. Eu treino, hoje eu estou com 57 anos e eu continuo praticando karatê, porque o karatê é chamado de karatê do. Do quer dizer caminho, né? Então isso não acaba nunca. É o caminho das mãos vazias. Isso que quer dizer karatê do. Tá? E eu, como professor de karatê, o karatê é feito de exemplos, né? Eu preciso dar o exemplo para os meus alunos. No karatê não tem fim. Então, a melhor forma de eu dar o exemplo é eu treinando, né? Só assim eu vou poder ensinar e cobrar dos meus alunos essa constante evolução. Então, assim, eu gosto muito do karatê, né? O karatê transformou minha vida, foi um caminho, foi uma porta para várias outras coisas boas que aconteceram na minha vida. E eu acredito no karatê e continuo praticando karatê porque eu acredito que não tem fim. Essa evolução não tem fim. Esse controle pode ser que tenha um limite, né? Um limite físico, isso sim, mas mental, eu acredito que não tem limite. E só a prática constante é que eu vou conseguir ter todos esses benefícios que eu falei para você do karatê. E o que que o Jura espera ainda mais nessa vida, além do karatê, que trouxe um caminho para ele? Olha, eu espero que com esse trabalho do ensino do karatê, lá na Faculdade de Medicina da USP, por exemplo, é que a gente procure, mesmo que seja num número pequeno comparado a tanta gente que existe no mundo, mas que as pessoas que conseguem trabalhar consigam enxergar como uma ferramenta transformadora para o mundo, de compreender melhor as pessoas, de ter um respeito maior pelas pessoas, de se colocar na dificuldade do outro. E eu acho que desse jeito a gente vai conseguir fazer um mundo melhor, que eu acho que é isso que a gente precisa. E o que é para o Jura? A gente está terminando essa entrevista, agradecendo sua atenção. O que é superação, essa palavra? É muito usada, né? Na questão dos orientais. Mas para o Jura, o que é superação? É você enfrentar os seus desafios, aceitar as suas dificuldades, mas sempre ir em frente. Aceitando as dificuldades, mas ir em frente e aos poucos ir vencendo esses obstáculos. Sem pressa, com tranquilidade, mas sempre em frente, procurando vencer esses obstáculos que aparecem nas nossas vidas. Eu acredito que a gente está superando o tempo todo. Uma curiosidade surgiu assim: algum atleta seu já foi destaque, sem ser Ah, na USP? Se quiser citar, fica à vontade também para divulgar o seu trabalho. e eu tive vários atletas e tenho, né, vários atletas de destaque. Uma dessas atletas é a minha esposa, Cíntia, né, que assim, o maior título entre tantos outros foi terceiro lugar no Campeonato Mundial do México em 2004. Tive a Aline, que foi medalhista em campeonatos Panaline Dota, que é médica lá da faculdade, ortopedista, que foi campeã sul-americana, títulos em campeonato pan-americano,
Campeonato Brasileiro, e é assim, uma super atleta. Até hoje compete, né? Inclusive competiu lá. Esse ano foi campeã na competição que reúne as faculdades da USP, que é chamada de InterUSP, e em vários outros. Eu tive a oportunidade de treinar e estar treinando ainda hoje alguns atletas. É isso aí, a gente está terminando o conteúdo extra da semana, agradecendo mais uma vez ao Jurandir Andrade, professor de Karatê. Jura, muito obrigado pela sua atenção, aí, disponibilidade do seu tempo aqui com a gente. É isso que a vida tem de melhor, conhecer pessoas como o Jura, que podem contribuir aqui nesta noite do conteúdo extra. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. A todos uma excelente semana, até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau, pessoal. Let's go. Watch the game play. Let's go. Good game.